Fala pessoal do Golano TV, tudo certo? Finalmente, a gente está chegando nas etapas finais aí de desenvolvimento de um aplicativo. E eu separei esse momento para poder comentar um pouco sobre a experiência de publicar o seu aplicativo, seja na loja da Apple, seja na loja da Google. E eu tenho aqui em tela aberto nesse momento um aplicativo, esse aqui é pessoal mesmo, não é o que a gente vinha trabalhando, ele também é open source, está lá no GitHub, e eu publiquei ele aí tanto na loja da Google quanto também da Apple. Eu quero mostrar como você pode fazer a geração do arquivo final para enviar para essas lojas e também dar algumas dicas aqui sobre a criação de conta e algumas peculiaridades do KMP com relação à geração de arquivos. Esse app está disponível nas lojas e eu quero mostrar para vocês, mas antes eu só quero comentar que caso você não saiba, para poder publicar aí, seja na App Store, seja na Google Play Store, você precisa ter uma conta de desenvolvedor paga de ambas as plataformas, tudo bem? No caso da conta da Apple, eu já deixei até aqui a documentação aberta, você precisa ter uma conta de desenvolvedor e a Apple cobra uma taxa anual de $99. É bem salgado realmente, ainda mais se você não tiver como custear isso como uma empresa. Você, tô fazendo apenas um projeto e eu quero publicar, realmente não sei se vale tanto a pena assim. E a gente tem um outro fator aqui que é um grande problema também. Quando eu criei a conta para poder publicar esse aplicativo que foi o RoundX, eu tive muito trabalho durante alguns meses para Apple aceitar o meu pagamento, então eu fiz o pagamento aqui através do Brasil. Parecia realmente que a Apple não queria o meu dinheiro. Então, se você não estiver criando como uma empresa, e eu ainda criei essa conta como uma empresa, certo? No meu CNPJ, então fica essa dica também. Tentei criar sem ser como uma empresa, não deu muito certo. Aí tentei com o CNPJ, também demorou bastante. Compartilhei essa experiência depois, eu vi que muita gente aqui no Brasil também teve que falar com suporte, várias chamadas e por aí vai. Então, se você tiver algum tipo de problema com a criação de conta da Apple, pode me mandar mensagem aí, me marca que eu vou tentar te ajudar uma hora, porque eu sei o quão trabalhoso foi isso, então fique à vontade também para mandar mensagem, quem sabe eu não te ajudo. Muito bem, você foi lá, pagou, assinou, você vai ter acesso então à sua App Store. Só antes da gente ir lá, porque eu quero mostrar o painel para você, porque você pode não pagar, mas pelo menos pode conhecer como é lá dentro. Na questão da Google, a gente tem algo bem mais acessível, tudo bem? A gente acessa ali pelo Google Play Console e a taxa que a gente paga é de $25 uma única vez, tudo bem? Eu paguei, eu tenho assinatura vitalícia, diferente da Apple, que eu tenho que renovar todo ano. E até por isso que realmente a Apple é um pouco mais focado, muitas vezes ali, numa questão mais empresarial. E aqui você pode criar com uma conta pessoal sem nenhum problema, certo? Dito isso, eu quero mostrar dentro das lojas para vocês. Então eu tenho aqui, olha só, a App Store Connect, que é por onde a gente publica os nossos aplicativos. E o ponto onde geralmente a gente chega, onde é mais fácil é a gente desenvolveu o aplicativo, eu vou mostrar como você pode colocar o app aqui, e a gente chega nessa página do Test Flight, tudo bem? Que é os testes beta dos apps da Apple. Então, você vai ter a guia aqui de Test Flight, geralmente a gente sobe, fica aqui disponível por 90 dias, se você apenas colocar para teste interno, seu time de QA está validando, você está fazendo algum teste, não liberou para todo mundo, tem como criar alguns grupos para poder testar, colocar e-mail, enfim. Validou isso, você pode passar para a fase de distribuição, que é um outro painel, e aqui já fica uma crítica minha, desculpa, eu tenho esse viés realmente aqui de preferir muito mais a loja da Google, embora ela seja mais complexa em alguns aspectos, e nesse sentido aqui a gente tem então, olha só, o aplicativo já publicado, aqui é mais para vocês terem uma noção, tudo bem? E aqui a gente tem um painel basicamente com informações comuns, tudo bem? Então, uma pequena descrição do aplicativo, alguns prints, alguns textos, aqui realmente é você ir preenchendo conforme o seu aplicativo demandar, não tem nada de especial. Geralmente a gente só coloca a versão no test flight, valida e consegue passar para cá também depois. Essas são as duas guias que a gente mais interage, a gente como desenvolvedor, e você também se estiver associado também a alguma empresa, porque sim, pode ser que a empresa tenha cedido para você o acesso. Então você pode ter acesso aí a uma conta da empresa e vários desenvolvedores também têm acesso, que é um trabalho que a gente faz normalmente no dia a dia também. Legal. Como que é por dentro da Google Play? Eu deixei separado aqui apenas dois aplicativos que eu tenho em produção, certo? Que é um assistente virtual e também o RoundX. Inclusive, vocês podem perceber aqui que ele está em produção e já faz uns bons meses que eu não atualizo ele. E então, até por ambos tem aqui algumas instalações bem baixas, mas com um trabalho ali de realmente ficar criando atualizações, a gente poderia aumentar bastante esse público. Não é o foco aqui no momento. Então, foi razoavelmente tranquilo de subir o aplicativo para cá. É claro, se você nunca lidou com App Store e com a Google Play aqui de maneira geral, se preparem porque vocês terão muito trabalho submetendo o seu aplicativo, enviando, aceitando políticas, criando ali
uma série de formulários que essas empresas pedem, tudo focando especialmente em questões de privacidade, em questões de segurança para o usuário final, declarando o que que seu aplicativo faz, quais dados ele coleta, o que que você envia, o que que você recebe. Então, realmente são muitos formulários, é muito burocrático essa parte, então a gente não vai explorar isso, você realmente tem que ir no passo a passo ali, mas pelo menos tem bastante informação na internet. E eu repito a mesma coisa que eu falei para a criação da loja da Apple. Eu já passei por muitos desses problemas tanto no trabalho quanto em problemas pessoais, aliás, em projetos pessoais. Então, qualquer coisa, me manda mensagem que eu tento dar uma ajudada, pode comentar aí, dependendo da onde você está vendo esse conteúdo, certo? Ainda assim, é algo que você vai acabar pegando o feeling com o tempo. Aqui tem uma página também do aplicativo do RoundX já publicado, tudo bem? Então, não tem nada de muito especial, é um painel que está um pouco melhor hoje em dia, mas ele ainda é muito difícil da gente se achar em algumas informações. Então, pelo menos ali no painel da Apple, na tela inicial, a gente tem uma sutileza de informações muito melhor, eu consigo entender o que está acontecendo. Eu falei que prefiro o painel aqui da Google Play Console, mas nem sempre, né? Tem algumas páginas realmente que é difícil. Enfim, pelo menos aqui na Google Play, a gente tem um painel à esquerda com várias opções de teste, está um pouco mais fácil de se localizar hoje em dia, e também a opção de enviar o nosso aplicativo para produção. E aqui, quando eu for enviar um app para produção, eu posso vir aqui em versões, eu já tenho alguma publicada ou não, posso vir em criar uma versão, e aqui tem um detalhe, tá? Eu posso subir direto, aqui é um passo um pouco mais simples, algum arquivo que eu tenha gerado. Por exemplo, aí um arquivo APK ou um arquivo AAB. Eu sempre me confundo entre AABB e ABB, enfim, é um arquivo que vai conter ali o bando do nosso aplicativo, que no fim das contas a Google Play vai fazer todo o processo de separar e deixar ele um pouco mais leve para alguns dispositivos, adaptar também não é o ponto nesse caso. Eu só quis deixar uma outra imagem separada aqui também pra gente, que é o seguinte, esse passo aqui, apesar de ter o símbolo do Android, ele é universal aí para as plataformas, tudo bem? Geralmente é a gente assinar o aplicativo que vai ser enviado para a loja. Então, tanto no Android quanto também no iOS, a gente precisa do nosso lado como desenvolvedor colocar ali uma espécie de chave, tudo bem? Para indicar que o aplicativo que a gente está mandando para a loja foi a gente, como desenvolvedor, que assinou, e aqui no caso a gente depois manda para a loja. Essa aqui é uma imagem que eu peguei direto do site da Google, tudo bem? Que eu já vou mostrar para vocês. E depois a gente pode só enviar isso para a Google. A Google geralmente assina isso novamente com uma chave deles. No caso da Apple, eu não tenho certeza se eles assinam novamente, se eles trocam a chave dependendo da situação. Mas o processo até aqui é o mesmo. A gente assina de um determinado lado e é validada essa assinatura quando a gente sobe para ninguém tentar se passar por você, né? Então a gente tem uma chave ali garantindo que, olha, o aplicativo ali do Stream Player App ele foi gerado pelos desenvolvedores do Stream Player App. Até por isso que a gente geralmente não disponibiliza, por mais que o projeto seja open source, essa chave em repositórios como o nosso. Tudo bem? E aí, eu quero começar mostrando aqui a parte de geração dos arquivos para você poder subir na loja na parte do Android e já vou mostrar ali a parte também do iOS. Então, a gente tem aqui uma documentação do Android bem extensa, tudo bem, falando sobre essa parte de como você pode adicionar essa assinatura, né, com essa chave dentro do seu projeto. Tem uma maneira manual de fazer isso que eu já vou mostrar, mas a gente também pode configurar, criar essa chave e depois colocar dentro do projeto para, por exemplo, quando você tiver o seu processo aí já de CI todo pronto, todo configurado, você não precisar fazer nenhuma ação manual. Lembrando que também já tem vídeo de CI que a gente gravou, se não estou enganado, foi o Rhodes que gravou, tanto lá para o iOS quanto também para o Android. E aí, a partir daqui a gente pode fazer o seguinte, se você quiser preparar seu projeto para esse tipo de coisa aí que é um pouco mais técnica, vai lidar com CI, a gente pode copiar toda essa parte de configurações aqui da documentação. Por exemplo, eu vou copiar esse create só para deixar ali, só para exibir para vocês, porque eu acho interessante pelo menos ter uma noção de que é possível. Então vou abrir aqui o nosso build logic e ele deve estar aqui em source. Tem esse arquivo, no caso do nosso projeto, no seu ele pode ser um pouco mais simples, que a gente vai ter a configuração do Android e aqui eu já deixei tudo pronto, as configurações de assinatura, né? O Signin Configs. E aqui não tem nenhum segredo, tudo bem? Geralmente a gente vai criar um build, pode ser um build de release. Lá na documentação vocês viram que tinha até eles colocaram aqui a configuração, ao invés de só dar um create. Então pode ser um build de release, de debug, pode ser alguma versão de homologação específica. Aqui, por exemplo, a gente pode só deixar de release, quero mandar para a loja, deixar configurado. Vou colocar aqui as informações e eu já vou mostrar como e da onde vem essas informações. E depois eu posso só dar algum comando para poder gerar o meu arquivo.
Antes da gente prosseguir com isso, já quero mostrar que, claro, a gente pode gerar ali o arquivo que eu vou enviar para a loja de duas formas. Vou abrir o terminal, posso tanto colocar o nosso, no caso do Windows aqui, né, você adapta para o sistema operacional que você tiver, ponto barra Gradle, e o que importa é ou o bundle release, para a gente gerar aquele arquivo que ele não é um APK, não é um instalável, mas a gente consegue enviar lá para a loja da Google e geralmente é o recomendado, tá? Porque aí sim a Google trabalha melhor com ele, consegue reduzir o tamanho, separar recurso por recurso, e também vamos ter aí o .gradle barra assemble release. Quando eu rodar qualquer um desses comandos, ele roda ali uma série de tarefas e depois ele vai gerar para a gente os arquivos. Esses arquivos, que também dá para gerar via interface, eu já vou mostrar ali, ficam salvos, no nosso caso, aqui dentro de Compose App Outputs. E eu tenho aqui o diretório de APK, então eu tenho um arquivo não assinado, que eu havia gerado anteriormente. Aquele comando ele demora um pouco, tá? Então a gente talvez nem veja ele nesse vídeo. E também já tenho aqui o arquivo de bundle, tudo bem? Que é o Compose App Release. Ambos aí então prontos. E claro, poderia rodar uma versão de debug, que geralmente roda mais rápido também. E ao invés de dar um ponto assemble, aliás, ao invés de dar um assemble release, eu daria ali um assemble debug em qualquer uma das situações também. Dito isso, como que eu faço para poder pegar aquela chave que eu tenho ali, que eu acabei mostrando? E geralmente, muitas vezes, eu prefiro até gerar o arquivo que a gente vai utilizar, seja um APK, seja um arquivo bundle, direto vindo aqui, olha, Android Studio, canto superior. A gente pode vir aqui em Build e temos aqui a opção de, olha só, Generate App Bundle for APK. Temos a opção de Generate Signate App Bundle or APK. Então, a primeira opção geralmente vai gerar a opção de debug, tudo bem? Que é mais rápida, sem configuração nenhuma. Posso clicar, ele roda ali o mesmo comando, tudo bem? Com o debug. Eu acho que ele vai dar algum erro aqui porque não estava tudo configurado. E se eu vier aqui em Build e Generate Signin, aí sim ele vai me trazer para a tela onde eu vou gerar a configuração do arquivo assinado. Então, suponhamos que eu queira gerar o nosso bundle assinado. Vou vir aqui em Next. E aí, eu tenho a opção de Create New. Aqui você vai definir todas as suas configurações, um local para ficar salvo e uma senha, um alias, todas aquelas informações que a gente já viu ali. Configura então se é da sua empresa, se é o seu, pode colocar essas informações e a partir daqui depois é só dar um next e escolher qual vai ser a sua versão, se vai ser uma versão de release, se vai ser uma versão de debug, por exemplo. Coloquei algumas informações de teste, posso dar um OK e eu vim aqui em next. Nesse caso aqui eu só tenho duas variantes, tá? De debug e de release. No seu projeto você pode ter várias, como eu mencionei. Aí só dá um create, ele roda o mesmo comando com aquelas informações que nesse caso eu coloquei opcionalmente aqui no nosso arquivo de configuração, mas eu poderia não ter isso aqui e gerar direto por ali, né? Aqui geralmente, se você quiser otimizar suas tarefas, né, quiser deixar todo o seu processo de deploy mais automático depois. Como eu já tenho esses arquivos aqui gerados, só para mostrar para vocês como que seria, né, se eu não estivesse utilizando nenhum procedimento automático, poderia só pegar esse arquivo, seja o meu APK, seja o meu app bundle, arrastar e jogar aqui dentro do nosso Google Play Console. Então eles vão fazer uma análise, aqui vai dar um erro, porque nem é o mesmo pacote que eu estou enviando, nem é a mesma assinatura, e aí você vai ter aqui se você pode prosseguir com isso ou não. Então ele vai fazer uma pequena análise aí, e aqui está falando que, olha só, o ABB é otimizado para distribuição, então olha só, obviamente deu erro, né, porque todos os pacotes precisam ser assinados, como eu falei, esse aqui não era o assinado ainda. Então ele vai fazer uma série de verificações, e dependendo do seu procedimento aí de deploy, você vai ver isso em algum painel diferente. Esse aqui é o jeito mais simples. No geral, cria sua senha, coloca, upa ele pela primeira vez aqui, e aí você pode passar ele para teste interno, para produção, enfim, como você quiser. Depois vai ter toda a etapa de enviar ele para a Google, fazer análise deles e tal, mas pelo menos colocando aqui, às vezes você já consegue mandar um link para alguém testar, sem necessariamente tanta burocracia. Por exemplo, colocando ali como um teste interno ou um teste fechado. Legal, a gente fez isso aqui então para a parte do Android, como que é a parte do iOS. Aí a gente não tem como fugir, precisa utilizar o Xcode. Então, vamos lá. Aqui no Xcode, a gente tem alguns passos a mais para poder colocar o nosso aplicativo na loja, porque eu até posso gerar um arquivo similar ao APK ou o AAB, que seria o nosso ponto .ipa, que não é instalável, eu até consigo enviar ele para a loja de outras formas, porém, geralmente o que a gente vai fazer é, se você não tiver um CI configurado, é aqui dentro do Xcode, é até o que eu recomendo se você vai colocar o seu app na loja pela primeira vez, faça o procedimento manual, tá? Não queira se arriscar com nada muito automático. Depois que você criou, tá tudo ok, que você validou,
aí sim você gasta um tempo configurando seu ambiente de produção para valer a sua esteira aí. Nesse caso, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu vou antes só voltar aqui no Android Studio, porque no Android geralmente você vai ter que visitar muito o arquivo Android Manifest, tudo bem? E no caso do iOS você vai ter que visitar muito o arquivo info.plist, porque as lojas vão requerer que você coloque algumas coisas aqui nesses dois arquivos para poder informar o que que você está fazendo, permissões e por aí vai. Então, o seu aplicativo está rodando local, beleza, mas para as lojas não significa que ele vai funcionar no aparelho do usuário, que ele atende todos os requisitos. No caso do iOS, eu só tenho uma dica extra aqui para projetos do KMP, que é ficar de olho nesse config.xconfig, especialmente aqui no nosso, que tem o app name. Então, o nosso projeto hoje, ele no Android ele está com um nome, porém lá no iOS ele está com outro. Aqui eu poderia renomear para já deixar com o nosso Stream Player App. Legal. Fiz isso, como que eu coloco ele na loja? Eu não gero um arquivo assim como a gente gera lá no Android. Eu venho aqui, olha só, no Xcode, na guia superior, eu venho aqui em Product e aqui eu vou ter uma opção chamada de Archive. Quando eu clico nessa opção, vai ser feito todo um build do meu projeto. A gente tem que aguardar esse build ser concluído e se nada der errado, a gente vai ver uma tela igual essa daqui. Olha só, tela de build e eu vou ter duas opções, né, que é validar o meu app e também vou ter a opção de distribuir. Lembrando que provavelmente você vai clicar na opção de distribuir, né? Mas no nosso validate aqui você vai ter algumas opções que não são muito relevantes, mas que deixam você ver pelo menos algumas informações, como por exemplo a versão do seu aplicativo e também aqui o nome do pacote. Por que que isso aqui é importante? Porque um erro muito comum, né, que você pode cometer ao subir o seu aplicativo, e aí, é claro, nesse primeiro momento não, né, mas é esquecer de subir a versão aqui se ela não tiver configurada automaticamente, e você mandar para a loja, demorar maior tempo de build, e aí depois descobrir que faltava só atualizar a versão aqui. Aí você tem que mudar a versão e subir tudo de novo, dependendo da situação. Clicando em Distribute App, caraca, esse foi difícil de falar. Geralmente o que você vai fazer é ou subir ele apenas para o test flight, que sinceramente é uma opção que eu não vejo muito pessoal utilizar no meu dia a dia também, no trabalho. A gente geralmente sempre utiliza ali o App Store Connect, então a gente sobe e se tiver tudo ok, aí sim a gente passa ali pelo processo de QA e tal, e depois manda para valer para a produção, depois que tiver tudo 100% validado. É claro, vai ter a opção aqui de custom também, que eu vou clicar para vocês verem, que é escolher apenas o que você vai fazer. Então, colocar apenas como uma versão de release, colocar apenas como uma de debug, subir direto lá para o App Store Connect, enfim, vai depender de situação para situação. No meu caso, eu posso, por exemplo, colocar só App Store Connect e distribuir. E aí começa só alguns problemas, tudo bem? Então tá falando aqui que essa conta que eu tenho ela provavelmente não está no programa da Apple. Então, olha só, aqui já vai um detalhe. Como que eu configuro essa conta? Eu preciso vir aqui no meu iOS, vou pegar aqui, olha só, o meu módulo, e eu tenho aqui onde está escrito Team, a minha conta, tudo bem? Tá escrito aqui conta pessoal. Essa conta aqui, ela não tem ali acesso ao plano de desenvolvedor da Apple. Então, eu preciso alterar isso. Coloquei a minha conta que tá assinada, tá? Tô borrando o nome aí por questões que eu não quero mostrar a minha conta pessoal pra vocês, não é nenhum problema, mas tem alguns apps meus lá na App Store, então vocês podem ver tranquilamente. E, enfim, agora sim, fiz isso, eu preciso voltar por o mesmo processo de build. Então, Product e Archive. Fizemos a correção, ele está fazendo algumas análises, está na etapa aqui de Uploading, e essa aqui também é mais uma etapa que ele vai fazer validações. Então, a gente tem todo o processo ali da Google de simplesmente arrasta o arquivo, solta, pronto. Aqui, na verdade, tem todo o processo do Xcode fazer isso pra gente. Inclusive, pode ser que nessa etapa ainda dê algum problema, porque ele está se comunicando lá com o servidor da Apple para poder ver se esse arquivo ele vai ser aceito lá ou não. E essa daqui é uma tela que vocês talvez vejam muito também, diferente da de antes, que vai dar alguns erros sobre algumas coisas que você precisa fazer a correção. Aqui eu nem vou olhar muito, mas olha só, já tem provavelmente aqui uma questão de política de privacidade, pelo que eu estou vendo, talvez uma coisa relacionada aos ícones e alguns alertas. Até que teve só um erro nessa etapa aqui, então é uma etapa final e às vezes você tem que passar por essa fase de ficar fazendo o envio e vendo o que, que é retornado. Então, olha só, podem perceber que já tem até aqui um link da própria Apple te orientando sobre o que fazer, né? E pelo que eu tô vendo ali, na verdade, é alguma coisa de ícones, tá? Não é de política de privacidade. A partir daqui, então, seria fazer essas correções, mexendo um pouco no código, mexendo ali no nosso arquivo de privacidade, nesse caso, mexendo nos ícones, provavelmente alguma questão ali de padrão dele, e é isso. Espero que vocês tenham curtido todo esse material aqui, algumas dicas, algumas informações, uma parte um pouco mais prática também. Vale a pena conferir o repositório, se você ainda não foi lá, vai lá, dá uma olhada, dá algumas estrelas. Se curtiu esse conteúdo, não se esqueça, é claro, de avaliar a gente aí no final, seja lá de qual plataforma você está vendo. Muito obrigado pela presença e até mais.